Circle of Inevitability, capítulo 380. Sinos. Na conclusão do desastre de Cordu, Lumian se viu não apenas lutando com o selo dentro de seu corpo e a aura de inevitabilidade desaparecendo ao seu redor, mas também foi lançado em um sonho vivido e realista. Surpreendentemente, até mesmo os investigadores, Rian e os outros, sucumbiram a um sono incontrolável ao entrarem em uma área específica, ficando enredados em seu sonho. Durante esse tempo, Lumian, que ainda não estava familiarizado com as complexidades do misticismo, não conseguiu sentir nada de errado. Foi só mais tarde, quando pediu a ajuda do Senhor Poeta para decifrar os significados simbólicos entrelaçados no sonho, que ele percebeu que suas origens não estavam ligadas ao poder de Termiboros ou ao selo do Senhor Tolo. Ele tinha uma fonte diferente, uma que transmitia proteção e consolo. Desde aquele momento, Lumian ponderou incansavelmente a origem desse sonho realista, mas nunca descobriu uma resposta definitiva. As possibilidades eram infinitas. No entanto, com o relato detalhado de Franca sobre o caminho da noite eterna e suas próprias experiências na reunião, uma revelação repentina o atingiu. O caminho da noite eterna, conhecido por induzir visões de pesadelo, também pode tecer o tecido de sonhos realistas. Poderia ser que Madame Hela, ao saber do trágico destino de Aurore em Cordu, tivesse chegado tarde demais para intervir diretamente? Talvez ela tivesse recorrido ao uso do poder de um artefato selado para me atrair para o sonho realista, uma tentativa de fornecer consolo para minha alma atormentada? Não há necessidade de ela esconder isso de mim e fingir ignorância. O que há para esconder? Além disso, se ela fosse responsável, não haveria vestígios persistentes de poder adormecido deixados para trás. Poderia ser que o uso contínuo do encantamento envolvendo poderes de ocultação durante as reuniões de alguma forma marcou ou corrompeu Aurore com a influência do artefato selado. Quando seu corpo se desintegrou, o artefato selado sentiu a perturbação e, embora sem sucesso em salvá-la, me levou ao reino desse sonho realista. Sim, faz sentido. Lea e os outros foram compelidos a dormir no pico da montanha cor de sangue, situado perto do solo sacrificial, perto do gigante de 3 cabeças e 6 braços. Isso se alinha com minha teoria. A fonte do poder do sonho está intrinsecamente ligada ao destino de Aurore. Franca observou o silêncio prolongado de Lumian, percebendo que ele estava profundamente absorto em contemplação. Ela sabiamente se absteve de interromper, permitindo que ele retornasse ao presente antes de perguntar gentilmente: que pensamentos passaram pela sua mente? Você se lembra do desastre de Cordu que mencionei? Há uma área ao redor do solo sacrificial, que se tornou o pico da montanha cor de sangue. Qualquer um que se aventurasse a entrar caía em um sono profundo e experimentava um sonho realista, Lumian explicou sucintamente. Quanto mais Franca absorvia suas palavras, mais espanto e apreensão a enchiam. Será que há algo errado com Madame Hela também? Acho que não. Lumian balançou a cabeça em resposta e descreveu os aspectos cruciais de sua conjectura. O alívio tomou conta de Franca, e ela não conseguiu esconder suas emoções. Essa teoria parece se adequar às circunstâncias. Certo, você notou? A parte inicial do encantamento apresenta um nome honroso de 3 linhas. Isso implica que o artefato selado possui características de uma entidade viva ou já esteve vivo. É razoável que ele instintivamente influencie aqueles que imploram por seu poder. Após cuidadosa consideração, Lumian reconheceu a validade deste ponto. Os dois continuaram a conversa, decidindo finalmente que Lumian deveria encontrar um momento adequado para fazer uma visita ao único bar. Reticências.
Retornando ao albergue do Coque d'Oré, Lumian fechou as cortinas e se acomodou à mesa. Banhado pelo brilho suave da lâmpada de carboneto, ele começou a escrever uma carta endereçada à Madame Mágica. A carta centrou-se principalmente na situação da sombra de armadura e sua resposta. Lumian estava particularmente interessado em reunir informações sobre o antigo Deus Sol e sua conexão com a Ordem Aurora. No entanto, ciente da hora tardia, ele decidiu esperar até que, naturalmente, acordasse de manhã, tomasse seu café da manhã e então enviasse a carta. Ao meio-dia, Lumian recebeu uma resposta da Madame Mágica e sentiu uma sensação de satisfação por ter retornado propositalmente ao quarto 207 do albergue do Coque d'Oré. A resposta do Sombra de Armadura e sua condição atual nos oferecem informações valiosas sobre a situação relacionada a. Lumian ficou surpreso com a primeira frase. Seu olhar se fixou na parte em branco da frase, sem saber se Madame Mágica havia intencionalmente colocado uma piada em sua carta ou se alguma forma de distorção havia afetado a mensagem. Com base em seu conhecimento dela, a suposição inicial de Lumian foi que ela havia composto a frase inteira, mas depois percebeu que certas informações não poderiam ser reveladas naquele momento. Em vez de redigi-la ou começar de novo, ela havia empregado alguns meios místicos para apagar a frase. Por que não posso ter acesso a essa informação? É meramente outro mundo, certo? Lumian refletiu enquanto prosseguia lendo a frase subsequente. Embora esta seja uma aquisição valiosa, sua utilidade imediata pode ser limitada, embora o senhor enforcado sem dúvida ficará satisfeito. No devido tempo, quando ele julgar apropriado, ele pode fazer com que você invoque a sombra de armadura mais uma vez. Ele será responsável por fornecer compensação em ouro pela chance de fazer perguntas. Deixe que ele determine as perguntas. Seu papel é facilitar a comunicação, e 2 de copas cuidará da tradução. E não se esqueça de pedir uma recompensa ao senhor enforcado. Senhor enforcado, Lumian repetiu o codinome, seus olhos continuando a escanear o conteúdo da carta. O problema do antigo Deus Sol é complicado, e meu conhecimento sobre o assunto é limitado. Nesta conjuntura, só posso oferecer isto. Ele foi o governante da terceira época, aquele que pôs fim ao reinado tirânico dos deuses antigos brutais e inaugurou uma era de luz para a humanidade. A entidade reverenciada pela Ordem Aurora mantém uma conexão complicada com ele. Entender essa conexão traz riscos. Considere-o como o herdeiro de metade de seu legado, enquanto a outra parte é compartilhada entre membros selecionados das 7 divindades. Essa divisão deu origem diretamente ao que comumente chamamos de Era dos Deuses, também conhecida como a Quarta Época. Se resquícios de história, lendas, documentos e artefatos ainda estavam disponíveis da Quarta Época, as Terceira e Segunda Épocas anteriores existiam principalmente dentro das escrituras de várias igrejas, veladas em obscuridade quase mítica. Lumian possuía apenas conhecimento escasso, reconhecendo a Terceira Época como a época do cataclismo e a Segunda Época como a época das trevas. Nas palavras da Madame Mágica, Lumian sentiu a majestade e o fascínio da história antiga se desenrolando diante dele. Os deuses antigos e brutais, o antigo Deus Sol que encerrou a era das trevas da humanidade, o governante da terceira época cuja morte permanece envolta em mistério, e a era dos deuses que emergiu de seu cadáver. Por que uma divindade tão antiga daria à luz alguém como Amon? E quem é a mãe de Amon? Poderia haver uma conexão entre Amon e a figura reverenciada pela Ordem Aurora? Quanto mais Lumian contemplava isso, mais ele discernia problemas com o método do antigo Deus Sol de criar descendentes.
Ele nutria uma impressão favorável dessa divindade, não apenas por seu papel em acabar com o domínio dos deuses antigos e oferecer à humanidade um vislumbre de esperança, mas também devido à suspeita de que ele poderia ser um transmigrador anterior do mesmo mundo de Aurore e do imperador Roselle. Simultaneamente, Lumian começou a entender por que o Sr. K e a Ordem Aurora tinham tanto desdém pelos hereges. Aquele que eles reverenciavam era o herdeiro legítimo do legado do antigo Deus Sol. Uma chama irrompeu, incendiando a carta na mão de Lumian. Ele arrumou e prendeu o brinco de prata, mentira, fazendo ajustes sutis em sua aparência para garantir que não tivesse nenhuma semelhança com Lumian Li. Feito isso, removeu mentira e colocou-a em um bolso escondido. Seus insights recentes indicaram que suas transfigurações pela mentira não terminariam quando ele fosse separado dela. Era uma reconstrução de carne e osso. Se ele quisesse retornar ao seu estado original, tinha que usar o artefato de novo para ajustá-lo. Lumian pegou sua mochila e saiu do albergue do Coq Doré. A caminho da Avenue du Marché, ouviu o toque de um sino, sinalizando que eram 13 horas. Lumian pegou o relógio de bolso dourado que havia pegado emprestado do Salle de Bal Brise e sincronizou-o com o toque distante do sino. O relógio de bolso atrasava 1 minuto a cada poucos dias. Depois de uma viagem de mais de meia hora, Lumian chegou à Rue Ancienne. Seus passos o levaram em direção ao único bar, e seu olhar naturalmente vagou pelo Salle de Bal Unique. Naquele momento, o estabelecimento ainda não tinha muitos clientes. 3 guardas, cada um ostentando um monóculo sobre o olho direito, descansavam em vários cantos, envolvidos em conversas esporádicas ou perdidos em devaneios. Um carteiro com um uniforme azul característico adornado com padrões florais estacionou sua bicicleta na beira da estrada e se aproximou da caixa de correio do Salle de Bal Unique, segurando uma pilha de cartas. Assim como os guardas, ele também usava um monóculo no olho direito. Um arrepio inexplicável percorreu o couro cabeludo de Lumian, levando-o a desviar o olhar e continuar seu caminho em direção ao único bar. Lá dentro, a atmosfera mal iluminada persistia, lançando um ambiente sombrio mesmo ao meio-dia. No momento, Lumian se viu o único cliente. O barman posicionado atrás do balcão do bar não era o mesmo indivíduo de antes. Em vez disso, era Lea, a investigadora do Departamento 8, que Lumian reconheceu. Ela estava vestida com uma camisa branca, uma gravata borboleta e um vestido preto na altura do joelho. Seu cabelo estava elegantemente preso em um coque simples, adornado com pequenos sinos prateados, bem diferente de sua aparência anterior, exalando um charme distinto. Gin com gelo, Lumian declarou enquanto se acomodava em um banco no balcão, batendo levemente na superfície. Ele deu uma risadinha e continuou: "Por que temos um novo barman?" Lea lançou um olhar brincalhão em sua direção e riu. "Monsieur, não há nenhuma regra rígida que determine que um bar deve empregar apenas um barman. Isso certamente os levaria à exaustão." "Justo", concordou Lumian, pagando 8 licks pela bebida e esperando pacientemente a chegada do gin com gelo. Depois de saborear sua bebida por quase 10 minutos, ele perguntou casualmente: "Há uma máquina de escrever disponível aqui? Acabei de me lembrar de um documento que preciso preencher." Lea, limpando um copo, respondeu: "Na sala ao lado do teatro, no porão, há uma máquina de escrever reservada para roteiros. Custa 2 licks e um copete para cada folha de papel." "Isso é bem caro", Lumian murmurou enquanto se levantava e entrava na adega com seu copo de gin. Ele se afastou do teatro de marionetes, abrigando algum desconforto persistente de seu encontro anterior. Em vez disso, ele se aventurou em uma sala próxima. De fato,
Havia uma máquina de escrever mecânica de latão ali, e um homem absorto lendo um jornal ao lado dela. Lumian, seguindo seus preparativos anteriores, começou a digitar um breve documento. Algumas das letras gastas na máquina de escrever correspondiam às informações fornecidas por Locke com uma precisão incrível. Satisfeito com seu trabalho, Lumian ofereceu pagamento ao homem silencioso pelo uso da máquina de escrever e do papel antes de sair imediatamente do porão um tanto assustador. Ao retornar ao saguão do bar, repentinamente ouviu o leve toque de um sino. Lumian rapidamente recuperou a compostura e dirigiu seu olhar para Leah, percebendo que ela não demonstrava nenhum sinal de alarme ou surpresa. Você ouviu o sino? Lumian perguntou, colocando seu copo no balcão do bar. Leah franziu a testa. A hora ainda não soou. Por que o sino tocaria? Contendo sua perplexidade, Lumian terminou sua bebida e saiu do único bar. Ao passar pelo Salle de Bal-Unique, ele observou que apenas 2 guardas com monóculos permaneciam na entrada. O carteiro estava visivelmente ausente. Sem mais delongas, Lumian continuou descendo a rua, colocando distância entre ele e o estabelecimento. Ao embarcar em uma carruagem pública voltando para o distrito comercial, o relógio soou 2 horas com precisão impecável. Instintivamente, Lumian pegou seu relógio de bolso, abrindo-o para verificar as horas. Para sua surpresa, o relógio de bolso, que ele havia calibrado meticulosamente apenas 1 hora antes, havia desacelerado novamente. 1 minuto atrasado. Ponto.